Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Slowcast. O meu nome é Lucas. O meu nome é Matheus. E só para lembrar, sigam-nos nas redes sociais. Lembrando aqui então o nosso Instagram é instagram.com/slow.cast. Siga lá, toda semana nós colocamos os temas dos episódios e coisas mais para vocês, então siga lá. Outra coisa é o nosso Castbox, nós hospedamos nessa plataforma, então é só entrar e procurar por Slowcast. Estamos também com o canal no YouTube, por enquanto somente a voz, né? Quem sabe. Inclusive, eu indico que as pessoas olhem que você está fazendo um trabalho legal no YouTube. Eu tô tentando deixar lá meio que padronizado, né, para ficar bem legal, bacana, para você poder compartilhar depois, assistir, escutar em outros momentos, né? Como eu sei que tem professores que ouvem e gostam de passar na sala de aula, isso é bacana também. É só procurar por Slow, né, espaço cast. Procura Slowcast separado que você encontra. E também, claro, não deixe de seguir no Spotify, que é a nossa plataforma de distribuição, né? Então, só procurar Slowcast lá que você encontra. Esse aqui é o nosso último episódio antes do Natal. Ainda não sabemos se terá mais um até o final do ano, né? Vocês sabem que esse período de festividade é bastante corrido. A gente acha que descansa, mas não, né? Mas estamos aqui para fazer mais um episódio e espero que vocês gostem. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, é isso mesmo. A gente vai tentar fazer um antes do novo ano. Mas caso não consigamos, então fica esse aqui como de boas festas já. Beleza. O tema de hoje é a criação dos Estados Unidos de uma força espacial. Que negócio é esse, cara? Então conta aí, Matheus, essa história. Então, quando a gente vê uma notícia desse tipo, surgiu uma notícia uma semana atrás, mais ou menos, falando, a gente precisa entender que essa notícia não é de agora. Acontecem coisas e coisas para que chegue-se a desenrolar uma criação de uma força de tamanha grandiosidade, principalmente nos Estados Unidos, onde a lei funciona muito bem. Mas, assim, essa notícia foi anunciada por Trump, assim que ele foi eleito, em junho de 2016. E no discurso ele disse como motivação mesmo da criação dessa força, que era assim, realmente um assunto de segurança nacional. Ele disse, abre aspas, nossos adversários estão no espaço, gostemos ou não. Ou seja, ele considera os outros países como realmente adversários, né? É até engraçado você pensar isso. Parece que ele está realmente num jogo. Então, o motivo por trás era para proteger os satélites americanos sejam ataques físicos, com colisão com outros objetos, mísseis, ou qualquer ameaça que aconteça no espaço em si. Em junho de 2018, ou seja, 2 anos depois desse anúncio dele, ele anunciou a criação da força, e essa força seria uma força separada, mas igual às outras 5, que é Exército, Força Aérea, a Marinha, o Corpo dos Marines, né, que são os fuzileiros navais, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Mas ele disse isso justamente que ele seria separado, mas só seria possível que acontecesse isso se fosse aprovado pelo Congresso. Então, o que ele pôde fazer na hora é simplesmente falar que foi parte da Força Aérea. Então, ele realmente disse que, a princípio, a Força atuaria como um comando militar dentro da Força Aérea, e após a aprovação do Congresso e Senado, ele se tornaria uma força única, aí teria o seu direito próprio, as suas hierarquias, como tem todas as outras, do Exército, etc. E também teria seu chefe do Estado-Maior e subsecretário do Espaço. Olha que nome interessante para uma candidata. Imagina você está no LinkedIn. Chefe do Estado-Maior, o outro subsecretário do Espaço. Interessante, hein? Eu gostaria. Só que ele me aceita. Mas, enfim, ele nada mais quis como agrupar todos que trabalham já no campo espacial em uma única força. Isso foi em junho de 2018. Agora, em 1 de março de 2019, desse ano que a gente está passando agora, o projeto foi, enfim, enviado ao Congresso pelo Pentágono, e a previsão era que o projeto reunisse cerca de 15 mil soldados, que é uma porcentagem mínima, porque os Estados Unidos tem muita gente. O projeto também dizia que o custo seria aproximadamente 2 bilhões de dólares em 5 anos. Mas, geralmente, eles sempre chutam para baixo. Acredito que seria muito mais do que isso. E caso fosse aprovado, essa força seria o primeiro serviço criado pelas forças dos Estados Unidos após a Força Aérea, que foi em 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E agora, em 17 de dezembro, que foi a mais recente, foi que realmente o Senado aprovou o orçamento militar que cria essa força especial. Então, o Trump assinou a criação da Força Espacial e alocou os funcionários do alto escalão, que ele até fez um discurso, plataforma dele, e já nomeou 2 pessoas, tanto para o chefe do Estado-Maior quanto o subsecretário do Espaço. E agora, Lucas, qual seria o motivo dessa criação? Quais seriam as implicações disso?
Então, né, pelo que o Matheus trouxe aí, essa linha do tempo, Trump começou com essa ideia meio maluca, né? Eu digo que a ideia é meio maluca, mas não, essa frase não é minha. Essa ideia meio maluca já foi falado várias vezes no debate público dos Estados Unidos por ex-astronautas, né, por senadores. Então, pessoas ilustres nos Estados Unidos já consideraram essa ideia meio maluca, né? Enquanto outros, que são representantes muitas vezes de órgãos oficiais, também acabou dizendo que isso é positivo, realmente é necessário ter esse avanço, esse salto para o futuro, né? Então, essa força espacial, né, que é uma força meio que especial para cuidar de questões espaciais, ela foi muito criticada porque, afinal de contas, os Estados Unidos já não têm uma força aérea, né? Como o Matheus já falou, os 5 braços das Forças Armadas dos Estados Unidos já não tem uma força aérea, a força aérea já não faz isso. Então, a força aérea ela tem um certo limite, né? É considerado que a força aérea atua no espaço, pelo menos até onde vai a atmosfera. Agora, a partir da atmosfera para cima, onde a gente já considera um espaço chamado extra-atmosférico, já fica um pouco mais difícil porque as condições físicas mudam, o preparo dos soldados já muda também, os equipamentos, a tecnologia, o sistema de monitoramento. Então, é preciso também concordar que existe uma lacuna, não é só dos Estados Unidos, mas uma lacuna hoje no mundo sobre como agir em termos militares nesse espaço extra-atmosférico. Então, o Trump aproveitou todo esse movimento populista, né, para poder ganhar esse protagonismo. Então, esse projeto foi aprovado agora e já entra no orçamento do ano de 2020, agora nos Estados Unidos, com um orçamento aproximadamente de 40 milhões. Então, é um recurso muito pequeno, se você for ver, porque 40 milhões dentro de um orçamento aprovado que ultrapassa 700 bilhões, né? Então, é um orçamento muito pequeno. Só que se você considerar os custos com pessoas que basicamente seriam realocadas de outros braços armados para essa nova força espacial, isso geraria em torno mais ou menos de quase 1,5 bilhão de dólares por ano, somado a isso. E mais as instalações e todo o conjunto de objetos e coisas para se começar de fato esse novo braço armado, isso poderia chegar a uma somatória de mais 3 bilhões. Então, no final das contas, é um orçamento robusto, bastante inferior àquele talvez que o Trump gostaria de colocar, porque ele, durante o seu mandato, ele falou muito sobre essa força espacial e disse que queria que ela fosse igual às outras, né, em termos de orçamento, em termos de relevância. Mas ainda está começando, né? Digamos que existe uma nova fronteira militar, que é o espaço, é uma fronteira comercial, porque também a gente já ouviu falar várias vezes, teria até que fazer um podcast sobre isso, que é essa nova corrida espacial das empresas privadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe atualmente em curso uma corrida entre grandes multibilionários do mundo, por exemplo, Jeff Bezos, com a sua empresa fundada em 2000, a Blue Origin. O próprio Elon Musk, aquele dono da Tesla, né, um dos grandes empresários, novos grandes empreendedores do mundo, que tem a sua empresa fundada em 2002, que é a SpaceX. Outros também, como, por exemplo, Richard Branson, que é o cara que fundou em 2004 uma empresa chamada Virgin Galactic. Então, perceba que é a nova fronteira, seja ela comercial, seja ela, enfim, militar. Então, esse movimento de se voltar ao espaço também é uma forma de garantir com que esses negócios futuros, que são muito, muito lucrativos, consigam se concretizar, e aí a presença espacial, em termos de Estado, né, garantiria, por exemplo, uma certa segurança e uma certa garantia de soberania, e os negócios fluem melhor. Bom, também temos essa pegada comercial. Mas a grande justificativa da criação dessa nova força é porque, supostamente, segundo o governo Trump, o espaço é o novo campo de guerras do mundo. Então, existiriam aí ameaças externas à segurança nacional dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estariam desprotegidos. Desprotegidos porque existem um conjunto de ativos distribuído pelo espaço que data desde a época da Guerra Fria, em que isso tudo pertence aos Estados Unidos, seja ao Estado ou seja a empresas. Então, esse conjunto de ativos que está presente no espaço, eles estariam desprotegidos. Então, por exemplo, com a presença russa, com a presença chinesa e futuramente de outros estados e outras empresas que
se voltem para negócios ou para projetos espaciais, esse conjunto de ativos estaria desprotegido e isso não garantiria a continuidade dessa hegemonia norte-americana, né, no espaço, enfim. Matheus, no caso da Rússia e da China, por exemplo, o que você encontrou sobre eles? Então, a Rússia tem um papel muito importante no espaço, que a agência espacial da Rússia, chamada de Roscosmos, ela realiza esse transporte humano à espacial internacional. Ela, inclusive, faz isso para a NASA. Desde 2011, a NASA perdeu esse programa de levar tripulantes para lá. Então, a NASA realmente depende da Rússia para fazer isso. Olha que interessante. A gente nunca imagina que seria assim, né? As demais agências espaciais do mundo, desde 2000, eles dependem da Rússia também, né? Essas demais agências, desde 2011, que é feita pela nave Soyuz. O Soyuz foi uma nave desde a Guerra Fria. Ela passou por muitos aperfeiçoamentos, etc. Hoje é a que faz para todo mundo. Como os Estados Unidos perdeu esse ônibus espacial, né, da agência norte-americana, eles usam a Rússia para fazer isso. Então, cada assento dessa nave Soyuz, custa muito dinheiro, realmente. A NASA chegou a pagar cerca de 80 milhões de dólares por assento para a Rússia, para fazer esse intermédio. Então, é um projeto muito caro para os Estados Unidos ficar dependendo da Rússia. E desde então a Rússia ganhou bastante força, né? Ela enviou bastante satélite, né? A série Soyuz X, que foi Soyuz 1, Soyuz 1, Soyuz 2. Eles mandaram uma série de satélites porque estava em solo russo. Eles mandam no norte de Moscou ali. Então, se eles mandam para todo mundo, porque eles vão mandar para eles também, entendeu? Então, a Rússia tem hoje uma ala específica dela na ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Eles têm uma força muito grande nessa parte, eles têm um poder de decisão muito interessante em relação a isso. Mas isso está mudando, porque, como você comentou, Elon Musk, né, que é o dono da SpaceX, ele conseguiu fazer o primeiro voo tripulado com a tecnologia norte-americana, o ônibus espacial chamado Crew Dragon. Então a NASA hoje já se vê como não dependendo mais da Rússia para voos futuros, porque eles fizeram 3 voos tripulados da Crew Dragon e os 3 deram certo. Inclusive, até a Rússia e a Roscosmos, eles meio que tentaram ironizar esse sucesso do Elon Musk e tudo mais. Eles falaram que quando a nave aclopou na ISS, eles ficaram eles mandaram os tripulantes russos ficarem na ala da Rússia, porque eles estavam dizendo que poderia ocasionar algum problema na estação e tudo mais. Eles fizeram até um tweet com os astronautas russos, mostrando que eles estavam usando máscaras fabricadas pela Rússia, porque eles estavam falando que estava tendo um vazamento de álcool isopropílico, um cheiro estranho depois que a nave da SpaceX entrou e acoplou. Mas depois eles entenderam que eles estavam fazendo muito sensacionalismo e realmente a SpaceX foi um sucesso. E Elon Musk conseguiu realmente perder essa dependência da Rússia pelo governo americano. Já a presença da China no espaço, a China possui, então, se você colocar a China, a Aerospatial Plan, você vai ver que tem bastante links falando que a China tem um plano bastante ambicioso para os próximos anos. E a meta deles é em 2049, que é onde vai fazer 100 anos do governo do Partido Comunista. Os planos deles, assim, são especificados em 5 pontos. E é um dos planos mais ambiciosos, ele é o mais ambicioso de qualquer outra nação hoje no mundo. E é o seguinte, o primeiro objetivo deles é construir uma capacidade de acessar e enviar chineses ao espaço por conta. Então eles já estão bastante avançados nisso. Inclusive eles conseguiram mandar um satélite da Universidade Federal de Santa Catarina. Você ficou sabendo disso? Foi essa semana, né? Essa semana, exatamente. Então a UFSC conseguiu mandar um satélite por eles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles querem lançar a sua própria estação espacial. Então, eles não querem compartilhar da estação espacial que compartilha Rússia e Estados Unidos. E o terceiro ponto, eles querem dominar o espaço cislunar, que é aquela região além da órbita da Lua. Então, hoje, não tem ninguém que domina essa parte. Então, os satélites ficam em torno, orbitando a Terra, e a estação espacial também orbita a Terra. Então, eles querem dominar o espaço além da Lua. Para isso, eles querem uma alta sustentabilidade de energia solar nessa região que eles forem colocar na estação deles. E o motivo disso, eles dizem que é para exploração de asteroides, que até então, hoje, ninguém faz. Então, a China também tem um plano bastante ambicioso e está se mostrando que está entrando no espaço e não é para ser coadjuvante, sim protagonista.
Sem contar também que foi no começo desse ano que a China pousou a sua primeira sonda foi, na verdade, a primeira sonda pousada no lado oculto da Lua, né? Exatamente. Então foi uma missão bastante ambiciosa que mobilizou um orçamento gigantesco, né? Mostrou, né, o quanto a China ela está disposta a investir nesse ramo, nessa nova fronteira do conhecimento também, que são pesquisas em locais até então desconhecidos, né, que a Guerra Fria não deu conta de avançar. Então a China, por exemplo, ela não esteve nessa corrida espacial durante a Guerra Fria, né, não foi um daqueles países que pousaram na Lua, e de lá para cá o avanço deles é muito grande, né? Que dinheiro eles têm, né? Muito mais do que a Rússia. Uhum. Uma outra coisa também que deve ser falado sobre essa presença da Rússia e chinesa é o seguinte: a Rússia, um dia após a aprovação, muito engraçado isso, lá no Congresso norte-americano, desse projeto, da criação da Força Espacial, Putin, por meio de um documento do Estado-Maior da Rússia, divulgou detalhes sobre o seu escudo espacial anti-mísseis. Então, existe um equipamento russo capaz de conter mísseis que se deslocam na Terra, porque existe uma tecnologia capaz de identificar e mapear o trajeto desse míssil, encontrar o alvo, saber qual vai ser todo o trajeto que ele vai fazer para poder abatê-lo antes. Então, isso tudo é baseado numa arquitetura de satélites, por exemplo. Por enquanto, são 3 satélites que eles admitiram que tem, né? E que teria essa capacidade, mas toda a arquitetura completa do programa ele é desconhecido. Então, isso mostra o quanto a Rússia está disposta também a entrar nesse ramo. Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos vem dizendo, pelo menos o atual governo, que é preciso intensificar também essa presença no espaço. Uma outra coisa que eu não falei também foi o seguinte: durante a década de 60, quando a Guerra Fria estava começando a ganhar uma proporção muito grande, nessa década, por exemplo, que nós colocamos o primeiro ser humano na Lua, né, as grandes missões aeroespaciais, e foi nesse momento também, em 1967, que foi aprovado internacionalmente, até hoje é um grande legado desse momento, o Tratado do Espaço Exterior, que é um tratado que foi firmado por centenas de países na época, né? Então nós não tínhamos tantos países como nós temos hoje. Os países eles foram aumentando em função de movimentos separatistas e desintegração de países grandes, como por exemplo a União Soviética, enfim. Na época, 100 e poucos países aprovaram esse acordo, e dentre as cláusulas desse acordo aprovado estão, por exemplo, a proibição de estacionar armas de destruição em massa no espaço. Olha que interessante. Não permitem com que isso aconteça, porque isso levaria a um cenário de possível destruição do nosso planeta. Porque, afinal de contas, se nós conseguimos causar um dano à Terra sem que esse dano atinja a nós, por exemplo, no caso, um local estacionário fora da Terra, então isso é perigoso. Outra coisa é, por exemplo, que esse tratado permitia o uso da Lua e de outros corpos celestes para fins pacíficos, né? Então, por exemplo, a pesquisa, tentar pensar em possíveis usos comerciais, e garantiria a todas as nações o direito de poder viajar pelo espaço. O que é interessante também, falava, por exemplo, se um astronauta tivesse problemas e precisasse de socorro. Então, se ele fosse um astronauta dos Estados Unidos, a União Soviética teria que prestar socorro a ele, né? Mas claro que isso foi num contexto de Guerra Fria, onde apenas 2 grandes potências, né, superpotências, polarizavam o mundo. Agora, hoje, por exemplo, o contexto é outro. Nós temos empresas privadas, nós temos estados novos, nações que estão ascendendo ao nível aeroespacial. Então, isso faz com que o cenário mude e logo as preocupações também mudem. Por exemplo, no caso da criação dessa força espacial, uma secretária da Força Aérea dos Estados Unidos, em uma entrevista, por exemplo, a um desses portais de notícias norte-americanos, acabou dizendo que existe uma possibilidade real de que um conflito na Terra pode sangrar no espaço. Então, como assim? Fiquei pensando sobre isso depois. O que isso quer dizer é o seguinte: um conflito na Terra ele não se explica mais somente por equipamentos e ações feitas na Terra. O fato de ter uma logística espacial, ou seja, um conjunto de equipamentos disponíveis à utilização de forças terrestres, isso eleva a guerra a uma escala muito grande. Então, por exemplo, digamos que existe uma guerra, um conflito entre 2 nações, uma delas consegue abater um satélite de geolocalização da outra nação, por exemplo, aquele que é usado para o sistema de GPS.
Se esse satélite é abatido, ele é invadido por uma guerra cibernética, por exemplo, esse país ele perde toda a capacidade que ele tem de deslocamento de tropas. Ele perde o contato, por exemplo. Agora imagine um satélite de telecomunicação. Porque a telecomunicação a nível de Estado, por exemplo, de inteligência e militar, ela usa servidores particulares, eles utilizam satélites somente para a frequência deles. Então, imagina que um satélite desse seja abatido ou seja invadido por uma nação inimiga. O que isso resulta em termos de ganho de guerra? Então perceba que, no final das contas, o espaço ele acaba sendo essencial para lutar na Terra. Muitas vezes você vê uma notícia dessa e você pensa, caramba, então nós vamos ver agora aqueles filmes de Guerra nas Estrelas de fato acontecendo, né, com aquelas aeronaves espaciais. Não, na verdade, por enquanto, o que se tem o espaço, ele é essencial para que tenha, por exemplo, uma ação na Terra. Então o espaço ele é um auxiliar a isso. Por isso que esses países vêm adentrando a esse espaço como uma forma de garantir, pelo menos, a sua soberania na Terra. Agora, se isso vai resultar futuramente em conflitos e filmes como esses que vocês já assistiram e que viraram blockbusters, isso aí é coisa para o futuro, a gente não adianta nem comentar agora. E só uma curiosidade, o Matheus acabou falando do tamanho dos exércitos, né? Não sei se vocês já procuraram sobre isso, mas é uma coisa interessante, por exemplo, que o maior exército do mundo é o exército chinês, com 2,1 milhões de soldados. Depois o exército indiano, com 1,3 milhão. Depois os Estados Unidos, com 1,2 milhão. E, acredite ou não, mas a Coreia do Norte, com 1,2 também. Então perceba como a Coreia do Norte também, com o seu programa nuclear e seu programa de criação de mísseis de longa distância, também é um futuro concorrente aí a um cenário de guerra que inclui o espaço. É bastante gente, realmente. E outra coisa também é, no caso, a internet. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós acessamos a internet e uma parte, quase totalidade desse fluxo é feito por cabos submarinos. Então, 90% mais ou menos do fluxo é feito assim. Não existe a possibilidade de um conflito espacial interferir nisso. Agora, existe uma parte do fluxo de dados de informação da internet que é feito por meio de satélites. Inclusive satélites que são usados justamente em casos onde essas informações são mais sensíveis. E no caso da internet, por exemplo, transações financeiras por meio de cartão de crédito, todos eles utilizam essa arquitetura espacial. Um possível conflito nesse sentido também comprometeria, né, os negócios dos países. Então, afinal de contas, a internet ela é de todos, a gente sabe disso, ela é acessível a todos que têm o dinheiro para pagar o acesso, obviamente, mas ela é controlada em termos de proporção de participação e de conteúdo por alguns países apenas. E algumas empresas apenas. E você sabe disso, que nós já falamos sobre essas empresas do Vale do Silício em episódios passados de outros podcasts. Mas a questão é, elas estão baseadas nos Estados Unidos, com base lá. Então, a preocupação norte-americana em manter o seu controle desses satélites que fazem com que essas empresas consigam ainda manter essa hegemonia na internet é muito grande. E só por curiosidade, o Matheus falou que existe o medo, né, por parte dos Estados Unidos de que os seus satélites ou os seus ativos espaciais acabem sendo atingidos por objetos. Nós temos mais ou menos hoje em órbita 500 mil objetos que teriam capacidade de causar um certo dano considerável a algum ativo de algum país, de alguma nação no espaço. Então a preocupação realmente ela é real, principalmente porque nos últimos anos, nós tivemos um salto enorme de presença extra-atmosférica das nações. O crescimento, né, pela taxa de satélites colocados no espaço por ano é absurdamente. Nós temos hoje em torno de 22, em 2010, né, foi a última data que eu vi o dado, nós tínhamos aproximadamente 22 mil satélites catalogados. Então perceba que em 2010, 22 mil. Agora, em 2000, por exemplo, nós não tínhamos nem 11 mil. Então, perceba como essa taxa ela vai se acumulando cada vez mais. E essa presença maior de satélites, ela seria também interessante se pensar futuramente no caso de um conflito. Resumindo, que os Estados Unidos já vai construir essa força espacial. Na verdade, ele vai alocar, porque já existe, né? E agora, os desdobramentos disso, a gente sabe que sempre em épocas de, vamos falar assim, não que seja conflito, mas que seja metas de interesse de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, sempre acaba desenvolvendo tecnologias novas. Então, por exemplo, como comentado pelo Lucas, né, o GPS, que era como a inovação militar, hoje em dia a gente usa para Uber, usa para até aplicativo de relacionamento. Então, pode ser que com essa criação venha aparecer novas tecnologias, né, que a gente não sabe a existência ainda,
e que no futuro possa ser que possa vir a melhorar a vida da população. Pode ser que aconteça isso sim. Mas, de fato, o espaço hoje ele é militarizado já, né? Porque todas as suas estações espaciais têm os seus representantes e tudo mais, mas é um projeto ambicioso, mas isso é só esperando mesmo, porque o máximo que a gente pode fazer é supor coisas que não necessariamente possa vir a acontecer. Inclusive, autoridades norte-americanas já assumiram, né, que o espaço não é mais um domínio pacífico, toda aquela ideia de uso compartilhado, é que nem, por exemplo, a Antártida, né, não é mais aquilo que foi no início, de um local simplesmente aonde se buscar conhecer e explorar, não. Hoje em dia já existem controles, agências que estão tentando manter o poder e a hegemonia. E essa medida de criar essa força espacial, inicialmente os Estados Unidos teriam como objetivo criar uma agência para desenvolver e explorar, né, espacialmente, para fins militares, selecionar e treinar tropas adaptadas a normas, doutrinas e regras específicas de, acreditem, guerras nas estrelas. Então a ideia realmente é isso. Futuramente, lá na frente, né? Agora, por hora, basicamente continuar com pesquisas, qualificar pessoas, né? Desenvolver infraestruturas e tecnologias para conseguir manter o mínimo de presença no espaço. O que nos resta é esperar e saber que novas tecnologias virão por aí. Muito provavelmente vai acabar usando nos smartphones no futuro. E outra coisa é que a Guerra Fria teve o seu braço armamentista, o seu braço espacial, então muitos dizem que nós estamos começando agora uma nova Guerra Fria em função de um conflito comercial entre os Estados Unidos e China, depois um conflito monetário, a gente já viu uma guerra monetária, né, guerra cambial. Estamos vendo agora também uma certa corrida espacial, o início pelo menos dela. Então, eu não defendo essa tese tanto quanto outros defendem, mas eu vejo indícios de que realmente o século passado começa a meio que se repetir, pelo menos com alguns desses resquícios agora. E pode ser que o ano que vem também tenha as eleições norte-americanas e os democratas ganhem e aconteçam outras coisas diferentes, totalmente diferentes das ideias dos republicanos. Então é só questão de esperar mesmo e descobrir os desdobramentos disso. Beleza. Então acho que a gente está fechando por aqui, né, Lucas? Um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado por nos seguirem. Aconselho vocês a compartilharem os nossos podcasts, nossos episódios com seus familiares. Toca lá no Natal, no almoço em família, na ceia. Vai que surge esse assunto. Aí você fala assim, opa, peraí, vi um podcast que fala disso. Por que não conversar disso na ceia de Natal? Boa semana, né, pra vocês, tá começando agora. Pra quem acredita, bom Natal. E vambora, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.